Olá, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Muito legal. Vamos falar hoje um pouquinho, então, sobre a Bonnie Hill. Vamos conhecer um pouco do que ela faz, falar um pouco das características desse material maravilhoso, né? Que oferece para nós soluções simples para casos complexos. Muito bom. Então, o que é a Bonnie Hill? A Bonnie Hill é um filme de polipropileno. É um plástico, certo? Portanto, derivado de petróleo, é um polímero que a gente usa como barreira nos, na técnica de regeneração óssea guiada. Então, é, quando a gente quer reparar um defeito ósseo, então nós vamos usar esse material para separar os tecidos, para que eles não se misturem, porque vocês sabem que o tecido mucoso frouxo se multiplica muito mais rapidamente do que a formação do osso, porque o tecido ósseo, para ele ser formado, ele depende de uma diferenciação celular que vem de uma célula tronco e vai se transformar, né, em pré-osteoblasto, depois osteoblasto e depois osteócito. Então, esse processo é um processo lento. Então, nós temos que separar dos tecidos que crescem mais rapidamente, né, como o tecido mucoso frouxo. Então, a gente separa aquele defeito, temos que ter sangue ali dentro e ela vai funcionar então para que haja a formação de tecido ósseo, não deixando se misturarem os tecidos. Então, quais são as indicações primárias assim desse material? Todos os casos pós-exodontias, independentemente da causa. Pode ser por trauma, pode ser por uma exodontia intencional. Então, remover o dente, nós temos que fazer uma proteção daquela área para que nós não percamos tecido ósseo, porque isso vai acontecer, a gente queira ou não, né? Muito bom. Nós também podemos usar naquelas fenestrações, quando ocorre, principalmente quando a gente remove os dentes, então você tira o dente e ocorre aquelas fenestrações, aquelas janelas ósseas, né? Ou até perda mesmo de paredes. Então nós vamos utilizar essa barreira para substituir essa parede que foi perdida ou que está em face de ser perdida, para que a gente consiga ter volume suficiente para depois colocar o implante ou até mesmo para regularizar a arquitetura de um rebordo, né? Muito bem. A gente pode usar esta técnica, né, com essa barreira juntamente com implantes imediatos também. Então a gente remove o dente, coloca o implante, coloca, deixa aquela área se preencher com sangue e vamos proteger essa área com a barreira. O que vai acontecer? Vai ocorrer simultaneamente a ossa integração, tá certo? E também nós vamos ter ganho de tecido queratinizado, né? Porque essa barreira tem uma característica de ficar exposta ao meio bucal. Então, quando ela fica exposta ao meio bucal, naquela área que ficou exposta, sob ela, nós vamos ter a formação de tecido queratinizado. A gente pode usar também para fazer fechamento de comunicações bucosinusais, sejam elas imediatas, ou seja, no momento de uma extração que eu estou fazendo, pode ocorrer uma comunicação bucosinusal. Isso aí é tranquilo de se fazer, isso é fácil. Basta que você preencha aquele alvéolo com sangue e coloque a barreira tampando o alvéolo como se nada tivesse acontecido, né? Dá as orientações para o seu paciente para que ele não assoie o nariz, né? Para que ele, se for espirrar, espirre com a boca aberta, etc. e tal, não fazer pressão, né? Com relação ao ar que está no seio maxilar. Então, fazendo isso, não tem problema. Também pode usar, nós podemos usar a Bonnie Hill no caso de comunicações bucosinusais mediatas, ou seja, naquelas onde eu não tenho mais o rebordo, eu tenho uma comunicação diretamente, né? Eu não tenho mais aquele alvéolo, melhor dizendo, eu tenho só o rebordo remanescente e já a comunicação junto. Então, nesse caso também, a gente pode usar a Bonnie Hill para fazer o fechamento dessa comunicação. Muito bem. Em qualquer desses casos, nós temos que ter ausência de um processo agudo, né? De uma infecção aguda ali. Aí vai funcionar bem. Também podemos usar em apsectomias, em curetagens periapicais e também nos casos de enucleação de cistos. Então a gente faz a curetagem daquela região, vai ficar uma cavidade,
a gente espera que aquela área que se encher de sangue e vamos colocar a barreira, então, protegendo essa área. E daí é só aguardar que brevemente, na média, uns 90 dias, nós já temos osso suficiente ali formado, inclusive se até para se colocar um implante, se for o caso, né? E também podemos utilizar no caso de ganhar tecido queratinizado. Muitas vezes a gente já tem tecido ósseo, mas não tem tecido queratinizado suficiente. Então nós vamos mostrar no nosso curso que nós vamos fazer como a gente pode ganhar tecido ósseo, tecido queratinizado eh, usando a barreira, ok? Muito bem. Então como é que a Unirio atua, né? Ela funciona então como uma barreira mecânica. Então, o que ela faz é separar os tecidos. Então, ela vai manter aquele coágulo sanguíneo, porque quando a gente perde o coágulo, nós temos uma pouca formação de tecido ósseo. Então, o objetivo da barreira, além de separar os tecidos, obviamente, é você conseguir manter o máximo volume de sangue para que se forme o máximo de coágulo. Formando-se bastante coágulo, nós vamos ter bastante tecido de granulação. Esse tecido de granulação é que vai dar origem, então, ao novo tecido ósseo. Muito bem. Além disso, ela vai permitir, né, quando ocorrer essa formação desse coágulo, da granulação, a migração para essa rede de fibrina que é formada de células-tronco. Né? Então, essas células-tronco depois vão se diferenciar e vão se transformar em osteócito, no final das contas. Né? Muito bem. E a gente, então, tendo essa migração, nós vamos ter tanto tecido ósseo quanto tecido mucoso, tecido fibroso, né? Muito bom. Como é que, então, a gente manipula essa barreira? Ela tem que obedecer à técnica cirúrgica asséptica. Então, você tem que tomar todos os cuidados para trabalhar numa área preferentemente estéril, né? Sem poder ocorrer contaminação desse material que você vai utilizar. Então, você vai trabalhar tomando todos os cuidados de asepsia. Você vai remover da embalagem interna, que é a última embalagem que ela apresenta. Ela tem 4 embalagens. Na última embalagem, mais pra frente eu vou mostrar como é que você tem um frasco de vidro e ela fica lá dentro desse frasco de vidro. Então, você com uma pinça estéreo vai remover de dentro desse vidrinho e você vai então recortar com tesoura e vai acomodar sobre o alvéolo, por exemplo, se você está fazendo no caso de uma extração dentária, né? Então você vai adaptar sobre o defeito, porque ela é muito fácil de ser manuseada, né? Então você vai recortar com tesoura e vai dar o formato de tal maneira que ele recubra totalmente o seu defeito. Então você tem que envelopar aquele defeito. Você tem que deixar aquela área totalmente segregada, totalmente isolada, né? Para que os tecidos não invadam naquela região. Quando você põe a barreira, isso não acontece, porque ele não consegue ultrapassar a barreira. Justamente é uma barreira mecânica. E você tem que colocar essa barreira, é muito importante, somente depois que você tiver aquele defeito totalmente preenchido com sangue. Então, nós vamos ter totalmente aquela área preenchida com sangue, e aí nós vamos colocar a barreira para quê? Para manter aquele sangue que vai se transformar em coágulo. Né? Então, é uma técnica muito simples. Então, o recobrimento desse defeito, você deve procurar ultrapassar as margens do seu defeito por cerca de 2 milímetros. Tá muito bom, isso é mais que suficiente. Então você vai conseguir isolar toda aquela área ultrapassando as margens. Por que tem que ser assim? Porque você não pode deixar a barreira no meio do defeito, né? Ou um espaço entre o término onde termina o seu defeito e você deixar a barreira antes disso. Não, você tem que deixar sempre ela depois, sempre ultrapassando 2 milímetros, tá certo? Uma outra característica dessa barreira também, eu estou falando rápido porque nós temos mais ou menos uns 20, 30 minutos só e tem muita informação. Então, eu vou falar bem rapidinho. Você não precisa fazer fechamento primário dos retalhos, ou seja, você não precisa suturar em síntese, não precisa encostar os retalhos. Você tem que deixar eles abertos, longe. Quanto mais longe eles ficarem, melhor é o seu ganho em tecido queratinizado, tá certo? Então, tem que procurar, quando usar esse material, não fazer o fechamento, não aproximar
as bordas cirúrgicas. Muito bem. Agora, a Bonneville ela foi projetada, né, e preparada para ficar intencionalmente exposta ao meio bucal. É aquilo que eu estou falando. Se você vai remover um dente, por exemplo, simplesmente descolhe o tecido na vestibular, descolhe o tecido na lingual ou na palatina e coloque a barreira de tal maneira que ela isole aquela área, tá certo? E mantenha lá dentro sangue. É importante sempre ter sangue, senão a gente não consegue fazer a reparação, tá certo? Muito bem. Para remover a barreira, você tem que aguardar pelo menos 7 dias. Então, após 7 dias, você pode remover a qualquer tempo. Por quê? Esse tempo é o tempo necessário para que se forme o tecido de granulação. Então, não fique preocupado em tirar com uma semana, com 10 dias, tal. Esse material tem um protocolo diferente dos outros materiais, tá certo? Então, você pode tirar com 7 dias, que é mais do que suficiente. Muito bom. Quando a gente vai remover, então, a barreira, a gente remove a barreira, o que eu tenho que observar? Eu tenho que observar se aquele defeito nosso que nós tínhamos ali está preenchido com um tecido de granulação. Então, aquele tecido que você vai ver cheio de pontinhos vermelhos, assim, que corresponde aos vasos sanguíneos, né, que estão formando ali. O tecido de granulação é um tecido ricamente vascularizado. É a primeira fase da formação do tecido ósseo. Então, é a fase da neogênese, a fase de formação de vasos sanguíneos, tá certo? Então, essa fase é muito importante, porque nessa fase é que vai começar a ocorrer a nutrição dos fibroblastos, como a gente mostrou na outra semana, né? E os fibroblastos, você sabe, são importantes porque eles vão produzir colágeno, né? Que vai dar estrutura para que esse tecido se mantenha lá. Muito bom. Para remover a barreira, então, não há necessidade de você anestesiar o paciente, certo? Você simplesmente pega uma pinça estéril e puxa no sentido vertical. Só isso. Não tem que fazer nenhuma manobra mais avançada do que isso. É muito simples, né? É mais fácil que tirar uma sutura. Pega uma pinça e puxa no sentido vertical. Aqui nós vamos ver a remoção, como é que é feita. Nesse caso aqui, foi feito um implante imediato e foi colocada a barreira aqui, ó. Esse caso foi feito pelo Dr. Paul Medina, que é um grande professor, um grande pesquisador, um grande amigo lá do Peru. Então ele fez essa filmagem e me mandou. Então vamos ver aqui como é que pode ser um explorador e você vai então puxar. Olha, só puxar no sentido vertical. Então veja como a barreira ela tem um tamanho aqui nesse caso bem grande até. Por quê? Porque precisou isolar todo o defeito. Então você vê aqui o implante colocado. Olha. Então o que você faz agora? Só faz uma limpeza na superfície e está resolvido o problema. E o paciente vai embora, tá certo? E os tecidos vão se reparar sozinhos, fisiologicamente. Então, após a remoção, você simplesmente faz uma leve limpeza da superfície. Isso é mais que suficiente, né? E deixe os retalhos distantes. Não é para você fazer nova sutura, como muitos imaginam que tem que suturar de novo. Não, não faz nada. Simplesmente deixe os retalhos distantes. Uma dúvida também que o pessoal muito me pergunta é se quando você remove a barreira, aquele tecido que foi formado ali dentro não vai ser perdido, ele não vai ser deslocado, né, da posição. Isso não vai acontecer, porque aquele tecido de granulação que se formou, ele já está estruturado, ele já está organizado de tal maneira que ele já não, o tecido mole já não consegue invaginar mais lá para dentro, porque ele não deixa mais, porque já tem uma resistência, tá certo? E também ele está estruturalmente é, conformado para que ele não se dissolva, vamos dizer assim. Então você não vai perder mais, fica tranquilo. A não ser, obviamente, se o paciente for lá morder ali em cima, se o paciente tentar escovar em cima daquela região, né? Mas ele não deve fazer essas manobras. Ele simplesmente tem que deixar aquilo maturar naturalmente, certo? Muito bem. Quais os cuidados necessários, então, enquanto a barreira estiver mantida lá em posição? É claro que você tem que orientar o seu paciente para ele não fazer pressão mastigatória lá em cima. Não pode mastigar em cima daquela região.
assim como se você tivesse feito um enxerto, por exemplo. Então você vai ter praticamente as mesmas orientações. Olha, como se fosse um enxerto. Não é um enxerto, mas como se fosse. Então você vai evitar que o paciente mastigue ali. Então oriente muito bem o seu paciente para que ele não mastigue, para que ele não escove ali naquela região, né? Não tocar naquela área da cirurgia. Outra coisa também importante é ele não praticar exercícios físicos, né? Pelo menos nos primeiros 7 dias, porque aquele tecido que está sendo formado, na hora que o paciente começa a fazer exercícios físicos, tal, ele pode ter um sangramento a própria pressão sanguínea exercida naquela região, porque nós estamos com um processo inflamatório agora, né? É a primeira fase da reparação, lembra que nós estudamos isso na semana passada? A primeira fase é a fase inflamatória. Então, nós temos uma situação ali que se o paciente ficar fazendo exercício físico, não ficar quieto e tal, ele pode fazer com que haja rompimento daqueles vasos, né, aqueles capilares estão formando ali, e vai ter sangramento, né? E isso não é conveniente nesse momento. O que ele vai ter que fazer é enxágues bucais, né? Então, eu não gosto de falar bochecho para o paciente, porque muitas vezes o bochecho, o paciente entende que tem que fazer com uma certa violência, né? Isso não é bom, porque ele pode remover de posição a barreira se ele fizer aquilo muito forte. Então, ele só vai fazer enxágues. Colocar o antissético na boca pode ser qualquer antissético, o da preferência dele, não precisa ser nenhuma clorexidina, não precisa ser nenhuma desses antisséticos aí. Pode ser um Cepacol, se ele gostar, né, que é o cloreto de cetilpiridínio. Pode ser o antissético que ele gosta de usar, que ele usa rotineiramente, não tem problema. Se ele fizer o controle também somente com água, já é suficiente. Por quê? Porque esse material nosso que a gente desenvolveu, ele dificulta a colonização de micro-organismos na superfície pela lisura que ele apresenta, vamos dizer assim. Não é totalmente liso, mas essa a lisura que ele tem lá, ou a pequena rugosidade, melhor dizendo, não permite colonização de bactérias, de micro-organismos, de modo geral, e também dificulta a retenção de restos alimentares, tá certo? Muito bem. Então, os cuidados que nós temos que ter após a remoção da barreira, né? As mesmas coisas. Não tocar naquela área onde estava a barreira, porque quando você remove a barreira, você tem aquele tecido de granulação. Aquele é um tecido que é friável, né? Então é um tecido muito delicado. Então não se pode mastigar em cima daquilo, senão você vai acabar removendo ele, né? E além de que vai provocar sangramento também, né? Então não é para mexer naquela região. Da mesma maneira, não exercer função mastigatória, também pressão mastigatória, também não praticar exercícios físicos, pelo menos mais uns 7 dias. Então, quando você põe a barreira no seu paciente, ele fica 7 dias com ela, aí você remove e fica mais 7. Daí você vai analisar, conforme está indo o processo de reparação, se já está na hora de você liberar para ele fazer os exercícios físicos dele. Dependendo do exercício que ele faz, é meio complicado, né? Se for yoga, por exemplo, já é mais tranquilo. Agora seria um camarada que luta boxe, que fica fazendo essas atividades mais violentas aí, é bom esperar um pouquinho mais de tempo, né? Muito bem. Então ele vai continuar com aqueles enxágues por pelo menos mais 7 dias. Aí quando ele retornar, você vai analisar a situação, ver como é que está indo a reparação e vai falar para ele que ele vai ter que fazer, se vai continuar com os exercícios mais lentos, se não vai, etc. E tal. Mas mesmo nessa fase ainda não se pode mastigar ainda ali em cima, obviamente, né? Com relação a uma prótese provisória, você pode colocar qualquer prótese, seja na fase que você colocou a barreira, seja na fase que você removeu, desde que essa prótese não faça compressão naquela região. Então você não pode fazer compressão naquela região e nem mastigar, tal, pelo menos uns 45 dias, 50 dias, porque nós temos que esperar a formação de um osso primário, tá certo? Então, você oriente o seu paciente para não comprimir, não mastigar ali em cima. E se você for colocar uma prótese, então, que essa prótese não seja compressiva. Principalmente se você, junto com a extração, você fez um implante imediato. Então, se você está usando uma técnica regenerativa, é porque você tem osso numa quantidade insuficiente para colocar uma carga imediata já. Normalmente é assim. Agora, é claro, há casos que você coloca, faz a extração, coloca o implante
E dependendo de quanto você tem de estabilidade naquela região, você pode até colocar um provisório pelo menos estético, né? Mas na maioria dos casos, quando se faz isso, os defeitos são de um tamanho que não permite isso, tá certo? Então você tem que julgar, né? Você é o dentista, você vai saber se é conveniente colocar uma prótese imediata ali ou não. E se colocar alguma prótese, preferentemente sobre a barreira que não seja compressiva, para não tirar de posição. Outra coisa também é o fumo. A gente sabe que o fumo, ele atrapalha, né, o processo de reparação. O fumo é ruim para todo mundo, só é bom para quem fabrica, né? Mas a gente tem que procurar orientar o nosso paciente para ele evitar fumar. Eu sei que é uma coisa difícil, porque para quem não fuma é fácil falar isso. Como eu não fumo, é fácil falar. Agora, para quem fuma, realmente é meio complicado. Então, você tem que fazer o camarada evitar ao máximo, né, dele fumar, para que não interfira na reparação daquela região. E depois que tira também a barreira, né? Após a remoção, também procurar ele manter sem fumar. Agora, se você conseguir fazer um camarada que fuma, ficar 7 dias durante a cirurgia e 7 dias depois, pode ser até que ele largue de fumar. Quem sabe tem uma outra coisa boa aí, além da regeneração óssea que ele vai ter, tá certo? Mas eu sei que é muito difícil essa parte aí. Uma outra coisa, quando na presença de infecção aguda, a gente não deve usar a barreira. Nós temos que cronificar aquela lesão, tá certo? Por quê? Porque no meio daquele pus, no meio daquela área totalmente alterada, o coágulo não vai se organizar convenientemente. Então você pode ter um problema ali naquela região. Então é bom que espere, cronifique o defeito e depois, numa segunda etapa, você então remove o dente, se for o caso, né? E você faz então a reparação, tá certo? Então, infecção aguda, procure evitar usar, certo? Então, você vai proceder dessa maneira, cronifique o defeito e depois você faz, então, a parte da reparação. Uso de enxerto ou implante de algum biomaterial. A Bonirio, ela aceita qualquer tipo de enxerto e qualquer implante de biomaterial. Não tem problema, ela é bem democrática, né? Agora, o que a gente precisa ver se há realmente necessidade de se utilizar esse material. Então, eu sempre digo, em alvéolos não precisa, tá certo? Você pode usar, mas tudo que você usar ali, você vai ter uma interferência na osteogênese, maior ou menor, dependendo do material, depende de alguns fatores. Então, em alvéolos de extração, não precisa colocar nada, tá certo? O nosso material de preenchimento é sangue, tá certo? Então vocês vão ver no nosso curso que nós vamos mostrar casos de defeitos grandes somente com sangue, porque sangue é a fonte para onde as células vão migrar para que haja formação de um novo tecido. Então nós precisamos do sangue para isso, para formar o coágulo. Certo? Então o segredo todo está no coágulo, né? Então não precisa colocar nada lá dentro, né? A fixação da Bone Hill. Você não precisa usar nenhum tipo de parafuso ou taxinha para ela se manter fixada no local, tá certo? Então, a Bone Hill, ela apresenta uma autofixação, né? Ela consegue, pela sua consistência, manter um arcabouço, tá certo? Que vai manter, então, aquele coágulo aprisionado. Então, e o tempo que ela fica na boca, ela não sofre alterações, quer dizer, ela não se modifica, isso é importante, porque ela fica estática naquela região. Agora, claro, se o paciente mordeu ali em cima ou mexeu, claro que vai sair de posição, né? Então, ela tem uma autofixação, e essa autofixação é graças à sua superfície interna, que ela é rugosa. Então, nós temos uma superfície que vai funcionar como se fosse milhões de taxinhas, de micro taxinhas, né? E essa fixação vai ocorrer de uma maneira fisiológica, utilizando o processo de coagulação. Veja, então, todo o processo que a Bone Hill usa para que haja a formação de osso, né? É tudo fisiológico, que não interfere com nada. É uma maravilha, né? Estou falando assim mesmo. Então, veja só, o interior da barreira, ele apresenta uma rugosidade grande, né? Uma rugosidade bem grande. Então, essa rugosidade é que vai permitir que ela se mantenha em posição. Mas para que isso aconteça, o sangue tem que entrar em contato com essa rugosidade, porque ele vai coagular aqui, ó.
Quando ele coagula, né, você não tem retração do coágulo. E os seus rebordos, eles ficam convexos. No nosso curso vocês vão ver isso. Eu vou mostrar rebordos para vocês que fica exatamente nessa situação aqui, né? Fica convexo. Aqui, a rugosidade externa, né, ela é praticamente lisa na superfície externa, mas ela tem uma rugosidade muito pequena, muito menor que essa da parte interior, porque tem função diferente. Então, aqui, essa rugosidade, na hora que você posiciona o retalho aqui em posição, e você vai ter um vedamento aqui, ó, entre a rugosidade e o seu retalho. Então, aqui vai ficar vedado. Como a superfície externa não favorece nem retenção de micro-organismo e nem retenção de alimentos, também nem proliferação de micro-organismo, então você não tem problema dela ficar exposta aqui, porque aqui você tem vedamento e nada vai entrar por aqui, tá certo? É claro que você tem que aplicar a barreira de uma maneira correta, né? Isso nós vamos ver muito detalhado lá no nosso curso. Então, quem vai dar então essa retenção e estabilidade é o próprio processo de coagulação através das rugosidades, tá certo? Então veja como isso é interessante, porque em algumas membranas que são usadas com função de barreira, porque elas são permeáveis ou semipermeáveis, você precisa fixar com tachinha ou com parafuso, porque elas não têm uma consistência para se manter naquela posição, né? Mantendo aquele arcabouço. E a Bonneville não, a Bonneville ela tem uma consistência que ela mantém o arcabouço. Então você fica descansado com relação a isso, né? Então a retenção de estabilidade é feita pelo processo de coagulação. Então nós vamos eliminar tachinhas e parafusos. Não precisa colocar, ok? Não precisa. Uma outra coisa também, uma outra característica é que a Bonneville ela não adere aos tecidos. Não importa o tempo que ela fique lá, né? Ela não tem aderência aos tecidos. Então isso é muito bom, porque você pode remover a qualquer tempo, né? Você pode tirar depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, ou deixar um ano na boca sem nenhum problema. E você remove facilmente, simplesmente puxando, independentemente do tempo que ela ficou lá. Não tem aderência. Uma outra coisa também que nós temos que levar em consideração é não reaproveitar sobras. Então, quando a gente recorta a barreira, sempre sobra um pedaço, porque ela é grande, na verdade, né? Ela foi idealizada para que a gente consiga reparar um defeito de até 3 molares. Então, é um defeito muito grande. Então, mas na maioria dos casos, a gente usa metade ou até menos da metade dela, né? E também, por isso mesmo, nós vamos lançar novos modelos do mesmo material com dimensões diferentes, né? Menores do que essa e até uma outra maior do que essa também para uma outra finalidade. Mas nós vamos lançar essas novas medidas. Então, as sobras você deve inutilizar, tá certo? Não vá querer utilizar sobra porque aquilo já sofreu contaminação, já está cheio de alguns de substâncias na sua superfície que vai provavelmente prejudicar o seu processo do reparativo. Então não utilize, né? Agora, se eu tenho uma mesma abordagem cirúrgica, tá certo? Então eu tenho um paciente que ele tem um pré-molar para remover, ele tem um central para remover, e tem um molar para remover. A gente pode com uma única barreira resolver esses problemas, né? Com uma só, mas eu estou trabalhando na mesma cirurgia. Então, são correções pequenas, onde eu vou aproveitar partes da barreira, mas tem que ser no mesmo paciente e na mesma cirurgia, né? Então, nós podemos fazer a correção de vários defeitos simultaneamente, desde que você consiga, com uma única barreira, recortar e utilizar para cada defeito, né, uma quantidade suficiente para que faça aquele isolamento dos tecidos. Muito bem. Agora, a gente não pode usar uma mesma barreira, uma parte para um paciente e uma parte para outro paciente. Você não deve fazer isso, porque ela foi projetada, foi feita para uso único, né? Então é para aquele paciente. E os restos você tem que realmente, a sobra você tem que inutilizar, jogar fora. Então não use a mesma barreira para pacientes diferentes, tá certo? Muito bom. Porque o risco que você corre de uma contaminação cruzada é muito grande quando você faz isso. Então, não faça isso. É melhor que você. A gente não fala isso que para você comprar uma outra, só para você comprar. Não é isso.
É porque os riscos que você tem são aumentados quando você começa a fazer essas atrapalhadas aí, né? Então procure não fazer isso, né? Usa para cada barreira, para cada paciente uma barreira. E quando você compra essa barreira, você tem lá dentro uma etiqueta de rastreabilidade, ou seja, foi usado naquele paciente, daquele lote específico, esse determinado material. Porque se você tiver algum problema com aquele paciente, porque você usou isso, a gente tem como fazer a rastreabilidade, ou seja, desde ela chegar até você, até na fabricação. E lá na fabricação, nós temos lotes, né? Nós temos amostras, melhor dizendo, desse lote que você comprou, que fica lá até o final do vencimento dele. Que é para a gente, se tiver algum problema, poder comprovar que o nosso material foi realmente colocado no mercado dentro das características exigidas pela Anvisa. Tá certo? Muito bom. Uma outra coisa também interessante com essa barreira é que você não precisa comprar nenhum kit de instrumental, você não precisa ter kits específicos, você vai utilizar os instrumentos que você usa normalmente nas suas cirurgias, né? Por quê? Porque é uma técnica muito simples. Você vai usar o quê? Pinça, vai usar cureta, vai usar porta-agulha e tesoura que você já tem. Não precisa comprar nada para usar isso aí, tá certo? Todo mundo quer vender kit para dentista, né? A gente somos campeões de compra de kits. Aqui não precisa fazer nada disso. Você vai utilizar o que você já tem, tá certo? É só pegar e recortar. Atualmente, o tamanho da Monihil que nós utilizamos, que está no mercado, ela tem 30 milímetros por 40 milímetros. Então, é como se fosse uma fotografia 3x4. É daquele tamanho lá, tá certo? Então, nós vamos lançar tamanhos menores com esse aqui, porque aí você vai ter a oportunidade se você vai fazer um pré-molar, você compra uma barreira de um tamanho de dimensões menores, né? Se você quiser comprar essa aqui, claro, não tem problema nenhum, mas para cada situação nós vamos criar modelos diferentes, tá certo? E vai atender, claro, 3 ou 4 tipos de defeito, né? Então, a Bonehil está registrada na Anvisa com esse número aqui, ó. Esse número agora é o número de fabricação da própria Bonehil, né? A Bonehil hoje é indústria. Então, antes ela era só uma distribuidora. Agora, a partir de março, ela passou ela mesma já a produzir, a fabricar a barreira. Então, o número de registro nosso agora é esse número aqui, ok? Muito bem. Produto similar no mercado não existe. Nós não temos nenhum material que seja similar a Bonehil no tocante a reunir num único produto todas as propriedades que ela tem. Então, existem alguns produtos semelhantes que estão aí no mercado, mas não é igual, tá certo? Parece, mas não é. Então, não tem todas as propriedades que tem a Bonehil. A Bonehil tem propriedades específicas. Ela pode encostar no dente, ela pode ser colocada uma sobre a outra, né? Num defeito, se eu quiser colocar várias, uma em cima da outra, eu posso fazer isso, né? Então, ela tem uma série de propriedades aí. Fica exposta ao meio bucal, algumas também ficam, mas elas são muitas vezes para se que manter em posição, tem que se colocar biomateriais embaixo ou enxerto, tal. A Bonehil dispensa tudo isso que eu estou falando, não precisa de material de enxertia, nada. Claro que em alguma situação você pode até usar, mas tem que ser uma situação muito bem específica. E nós vamos ver no curso lá quando usar esses materiais, né? Então, não existe até o momento nenhum material que seja igual a Bonehil, nem no mercado interno e nem no mercado externo, né? Isso é muito interessante, porque ela tem características e benefícios diferentes das outras barreiras. Então, a Bonehil é a única no mundo feita em polipropileno para se usar como barreira para regeneração asseguada. Não existe nenhuma barreira feita no mundo inteiro de polipropileno para se usar nessa técnica, né? Então, a Bonehil é exclusiva nesse ponto. Somos os pioneiros no mundo, né? Isso é muito interessante. É, a instalação do implante após a cirurgia, em média, você vai poder colocar em torno de 90 dias. Mas com 60 dias você já pode colocar também esse implante. Vai depender muito da velocidade do seu paciente. Então você controla, né, através de radiografias periapicais, por exemplo, a radiopacidade e a translucidez daquela área. E você vai ver se está na hora ou não, se a sua reparação já está numa condição
que o osso formado ali está semelhante ao osso do lado. Então, você vai ver essas condições e você vai poder já colocar o seu implante mesmo antes de 90 dias. Agora, depois que você fez a reparação, aí não tem tempo para você utilizar, você pode usar a qualquer tempo. Eu tenho pacientes que eu fiz a reparação há 10 anos atrás e agora coloquei os implantes. E o osso estava lá me esperando. Tá certo? Então, uma vez que você fez aquela reparação, ganhou aquele volume de osso, desde que você não coloque uma prótese removível em cima daquela área, que vai pressionar mais a mucosa, na verdade, e vai provocar uma reabsorção. Então, se você não colocar nenhuma prótese removível naquela região, você pode fazer a qualquer tempo, pode ficar 5 anos, 10 anos que o osso está lá. Porque só sofre um processo de remodelação. Quando você tira o dente, nós temos a modelação, que é a mudança no formato daquele osso. Depois que sofre a modelação, passa a sofrer somente remodelação, tá certo? Isso acontece na grande maioria dos casos, quase que 100% dos casos. Alguns pacientes ainda têm uma certa reabsorção, né, mais lenta durante a vida dele, mas isso já é mais raro. O normal mesmo é manter aquilo lá. Tanto isso é verdade que nós pegamos pacientes que já fizeram extração há muitos anos atrás e eles vêm hoje na clínica para fazer o implante, não foi colocado nenhuma prótese ali em cima, e você tem altura, você tem espessura, né? Por quê? Porque só sofreu agora remodelação. Trocam-se as células internamente, mas se mantém a arquitetura daquele osso, daquele rebordo. Muito bem. Então, como características físicas da barreira, ela apresenta resistência. Então, é um material bem resistente. Você não consegue simplesmente puxando esse material que ele rasgue com facilidade. Não, só vai rasgar se você cortar com tesoura, senão não. Então, ela tem uma consistência que se mantém em posição, né, mantendo aquele arcabouço. E tem também a sua manuseabilidade assegurada. Quer dizer, é muito fácil você manusear esse material, trabalhar com ele, né? E ela é facilmente recortada, não tem dificuldade nenhuma. Basta que você tenha uma tesoura, você recorta e adapta sobre o seu defeito, né? Então isso é muito prático de ser utilizado. Com relação ao fio de sutura, ela aceita todos os fios. Você pode usar o fio que você quiser, não tem problema. Não precisa ser nenhum fio específico. Tem algumas membranas usadas no mercado que você tem que usar um fio específico para ela. Porque se você usar um outro tipo de fio, você pode ter problema com o acúmulo de biofilme, etc e tal, né? E ter problema. A Bonnehill não. Você pode usar o que você quiser, seda, algodão, vicryl, qualquer fio, não tem problema. Todos os fios ela aceita. Por quê? Porque ela tem impermeabilidade, ela é 100% impermeável. Então não passa nada sobre a barreira para o lado de dentro, onde você deixou isolado, né? Então tudo que está aqui fora não passa por ela. Então não fique preocupado, mesmo que se você usar algum material de preenchimento, seja o que for, tricalcifosfato, vidro bioativo, o que você quiser usar, né? Hidroxiapatita, misturado, não importa. Não se preocupe com isso, se você utilizar, porque a barreira ela é impermeável. Basta que você isole realmente aquela área. E como é que você tem que fazer isso? Você não pode deixar as margens da barreira liberada. Não pode deixar a margem também com solução de continuidade com a boca. O retalho, então, tem que fechar. Se você for utilizar biomateriais, você tem que fazer isso. Não pode deixar, então tem que ficar aquela ilha. Assim, só fica uma parte da barreira exposta e as margens da barreira todas as bordas delas recobertas, tá certo? Então isso é uma informação importante, porque você não tenha contaminação do seu biomaterial. Muito bom. Então, o momento ideal para que você use a Bonnehill é imediatamente após a extração. Por que que o momento ideal é esse? Porque as paredes não sofreram modelação ainda. Então a gente sabe que quando a gente remove o dente do paciente, nós vamos ter dois processos fisiológicos que vão ocorrer, independente da sua vontade. Nós vamos ter a modelação, que é a mudança na forma do osso, e vamos ter na sequência a remodelação. Então, se a gente remove o dente do paciente e eu tenho uma quantidade de paredes remanescentes e eu isolo aquela área, não vai ocorrer a modelação, nós não vamos ter perda daquelas paredes. Então, por isso que o importante é que você acostume a fazer isso. Imediatamente após a extração, você coloca. Bom, mas e se eu não tenho a barreira no momento ali? Meu paciente veio, foi um acidente, vai perder o dente, vou ter que tirar, não tem a barreira. O que você vai fazer? Você vai procurar fazer esse procedimento no menor intervalo de tempo possível. Então, se você consegue
que o paciente volte amanhã, você já vai ter a barreira lá, você chama ele amanhã e faz novamente. Abre, cureta e faz. Não teve tempo ainda de você ter a modelação. Ah, mas a barreira vai chegar daqui uma semana só. Tudo bem, você chama o paciente depois de uma semana e faz também o procedimento. Então, mas o ideal é que você faça na hora, porque a gente recomenda que você sempre tenha na sua gaveta lá, pode deixar guardada na gaveta, numa área que não tem umidade, né? Não tem nenhum problema de mofo, essas coisas, você pode deixar a barreira guardada lá. Não tem problema, ela dura 3 anos, né? E é impossível que em 3 anos você não vá usar a barreira, tá certo? Só se você não faz cirurgia, né? Então, claro, se você faz cirurgia, então a gente aconselha que tenha até mais lá, né? Então, quanto mais você tiver lá, melhor, mais tranquilo você fica. Muito bom. Então, uma área interessante para que a gente coloque também esses implantes associado com a Bone Hill, né? Nos casos que a gente tem aquelas raízes divergentes, então nós vamos colocar a barreira, o implante, melhor dizendo, aqui, ó, no intercepto, né? Entre aquelas raízes, né? Se for no molar inferior, também é a mesma coisa, você vai colocar aqui, ó, no intercepto, né? Inclusive, dependendo da situação que você tem, você pode fazer primeiro a perfuração, né? Antes de tirar as raízes, você faz primeiro a perfuração via furca, ali você faz a perfuração, depois você tira as raízes e coloca o implante. Isso vai ser muito bom porque você vai manter o implante na posição correta, tá certo? Muito bom. É uma técnica cirúrgica essa, né? Nos molares que têm raízes convergentes, né? Então aquelas raízes todas fusionadas, o que vai acontecer? Quando você remove esse dente, você tem uma área grande de gap que vai ficar ali, porque o diâmetro do seu implante é muito menor do que o diâmetro do seu dente, daquelas raízes fusionadas que você tinha. Então você pode colocar um implante imediato aí? Pode, claro, mas você vai ter que ter uma área de estabilidade primária. Não importa se fica somente aqui, ó, 2, 3 espiras dentro do osso. Isso não vai importar. Você tendo essa condição que ele fique imóvel, é suficiente para que você coloque o implante. Aí o que você vai fazer? Enche aqui de sangue e põe a barreira aqui em cima. Pronto, só isso. É difícil fazer isso? Não, não é. É muito simples, tá certo? Muito bom. Então, para manter a barreira em posição, você não precisa usar nenhum tipo de artefato, que nem eu falei, taxinha, parafuso, nada disso, porque ela apresenta uma autofixação, tá certo? Então, quando você utilizar a barreira, no caso que você está usando junto com o implante imediato, sempre você vai colocar a barreira sobre o tapa-implante, né? Você não vai colocar a barreira presa no tapa-implante, como algumas exigem que faça isso, porque ela não tem essa condição de ficar imóvel na área, então precisa ser fixada, né? A Bone Hill não, ela dispensa isso, então isso facilita muito a técnica, porque muitas vezes você não tem nenhum lugar para você fixar essa taxinha ou parafuso, você tem que ficar abrindo o retalho até achar uma área para você fixar. Então isso dificulta a técnica cirúrgica. No nosso caso, não tem essa preocupação. Então você não vai usar o tapa-implante, né, o cover screw, para você manter ela em posição. Não, você vai colocar por cima da barreira, por cima do implante, por cima do tapa-implante. E agora, o que é importante? Que essa região esteja repleta com sangue. Né? Uma vez que está repleto com sangue, ele vai entrar naquelas rugosidades que eu mostrei, e vai coagular, e ela vai se manter em posição. Vocês vão ter casos que vocês vão mandar o paciente retornar depois de uma semana, 10 dias, para a remoção da sutura, por exemplo, ele não vai vir, por alguma razão, sei lá, né? Ficou preso, né? Sei lá, vai vir depois de um tempo. Quando ele voltar, a barreira ainda está lá, está presa, porque ela está presa por aqueles milhões, né, de micro taxinhas, vamos dizer assim, certo? Agora, você pode também fazer o seguinte, você pode colocar um implante imediato e pode colocar um provisório imediato já nesse implante, se você tiver uma estabilidade que permita que você faça isso, obviamente. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu implante, vai colocar o componente no seu implante, vai fazer uma perfuração nessa barreira, vai passar pelo componente para que você tenha o defeito isolado que está em volta do seu implante e vai colocar um provisório em cima desse implante já agora imediatamente instalado, né? Mas para isso precisa ter uma boa estabilidade, né? Muito bom. No curso vocês vão ver isso. Outra coisa importante também é não suturar os retalhos, né? Então, a barreira tem que ficar
com a sutura somente sobre ela e não através dela, só sobre ela. Então você vai pegar os retalhos lingual e palatino, né? O lingual e vestibular ou lingual e palatino, e você vai só passar o fio de tal maneira que ela só mantém em posição. Só isso, não precisa complicar muito a situação. Uma outra coisa também importante é que a Bonil ela não se degrada nos tecidos, né? Mesmo se caso ela fique submersa, você pode deixar submersa também. Se acontecer naturalmente dela ficar submersa, sem problema. Agora você não vai fazer manobras para sepultá-la. Não, você sempre deixa a barreira exposta. Melhor situação, porque essa área que ficou exposta vai ter tecido queratinizado. E aí, muito importante o ganho de tecido queratinizado. Quando você não tem, você tem que fazer manobras cirúrgicas de enxertia para poder ganhar. Aqui você já ganha isso naturalmente, então não feche, né? Deixa aberto. Então, ela não se degrada nos tecidos, né? Nem no meio bucal e nem se ficar submersa, porque muitas membranas usadas como barreira, elas são reabsorvíveis, vamos dizer assim, e quando vai acontecendo essa absorção delas, são eliminadas substâncias que atrapalham a osteogênese, atrapalham a formação dos tecidos. A Bonil não acontece isso, ela não libera nada, ela não se degrada nos meios, né? Nem meio bucal e nem no meio dos tecidos. Então, isso é muito importante, por quê? Porque, como não há essa degradação, não tem interferência nos processos fisiológicos da reparação. Então, a reparação vai ocorrer naturalmente e fisiologicamente, ok? Muito bem. O prazo de validade, então, da Bonnie Hill, ela tem 3 anos de duração, a esterilidade dela. Então, ela é esterilizada em raios gama. Você não consegue esterilizar isso em um outro meio, por exemplo, em autoclave, quiser fazer, você pode fazer uma desinfecção, né? Você vai usar um produto químico lá para fazer uma desinfecção, mas o ideal é que ela esteja estéril. Então, ela já vem esterilizada em raios gama. Então, por isso que os restos você tem que desprezar, não ficar usando restos, né? Porque você pode ter problemas, porque você pode ter contaminantes ali em cima, não necessariamente micro-organismos, mas contaminantes de um modo geral, né, que pode atrapalhar na sua reparação. Lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com células, com moléculas, então nós precisamos ter todo o cuidado para não interferir no processo, né, fisiológico, não interferir com a biologia. Muito bom. O descarte da Hill. Como é que é feito o descarte? Aquilo que você removeu da cavidade bucal, você vai jogar, obviamente, no lixo contaminado. Aqueles restos que você cortou, né, que as sobras que você teve do corte, não foi na boca, você pode jogar no lixo normal. Isso não tem problema, ok? Porque ela é reciclável. Então veja só como que é a superfície da barreira, externamente e internamente. Então, ela tem duas superfícies que são rugosas, né? A superfície externa tem uma rugosidade muito pequena. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui foi feito num aparelho chamado rugosímetro, não que mede as rugosidades de uma superfície, de implantes, de parafuso, né? Do que você quiser. Então, você tem aqui esse grau de rugosidade. Agora, compara internamente com o mesmo aparelho feito na parte interna, como que a rugosidade é muito maior, olha, tá vendo? Por quê? Porque as funções são diferentes. Então, nós temos dois produtos, ou melhor, um produto com duas superfícies tratadas diferentemente, né? Esse é o grande segredo da Hill, obviamente, guardado as 7 chaves, né? Então, quando você vai colocar isso aqui no seu paciente, onde você fez uma extração, por exemplo, você vai colocar a superfície convexa, né, em contato com o meio bucal. E a superfície côncava vai ficar em contato com o tecido ósseo, né? Então você vai preencher isso aqui com o sangue, que nem eu mostrei lá, o sangue vai entrar nas rugosidades, vai coagular e ele vai se manter em posição. E na superfície externa tem essa rugosidade, né? Vai ficar exposta, então vai dificultar a acumulação de restos, de detritos alimentares, vai dificultar a colonização de micro-organismos. Então, você não fica preocupado com isso aí, de deixar exposta, né? Muito bom. Agora a pessoa fala assim, só inverter o lado. Olha, é muito difícil você inverter o lado, porque ela já vem de um jeito que você, para inverter, você tem que pegar uma pinça plana
e você tem que quebrar essa memória que ela tem aqui. Então você está fazendo uma coisa que não está escrito no manual, lá nas instruções de uso, né? Então, por que você faria isso? Qual a finalidade? Não tem porquê. Então, o uso aqui praticamente ele é intuitivo. Já dá, só de eu pegar na mão, já dá para saber. Se eu vou usar num dente inferior, ela vai ficar dessa maneira. Se eu for lá no dente superior, só fazer isso aqui, fica superior. Então, quer dizer, tranquilo. É só recortar e encaixar, né? Não tem porquê querer mudar de lado, né? As contraindicações da barreira. Normalmente nos processos infecciosos presentes. Então, você não vai utilizar aí, espera cronificar o defeito, cronifica o defeito, espera uma melhora da situação, depois você faz. Para alguns pacientes, por exemplo, que por alguma razão não possam sofrer a cirurgia. Por exemplo, um paciente que toma um anticoagulante, né? Que ele tem que ser compensado para que você depois utilize um diabético descompensado, ou seja, um paciente que não está preparado para fazer uma cirurgia que seja de uma extração de dente, não pode. Então, ele vai ter que ser compensado primeiramente para que depois você, então, intervenha, né? Os fumantes, mas aqueles fumantes mesmo que fumam muito mesmo, né? 2 maços de cigarro por dia, por exemplo, né? Esses camaradas aí a gente tem que procurar fazer com que eles fumem menos, né? Ou não fumem, de preferência, mas não fumar é complicado, não vai deixar de fumar, né? Tem pacientes que você acaba a cirurgia, ele já vai fumar imediatamente. E você fala, não, não pode fumar. Ele vai, não aguento. Então é complicado, então temos que correr esse risco, né? O paciente tem que saber que se acontecer alguma coisa de errado por ato dele estar fumando ali, só o fato dele pôr cigarro na boca, jogar aquela fumaça quente para dentro, o fato dele fazer essa força de sucção, né, pro cigarro, pode levar a deslocamento da barreira, por exemplo, né, sei lá, pode acontecer alguma coisa. Então, ideal a gente vai falar para ele não fumar, de preferência. É muito difícil, né? Aqueles pacientes que não escovam o dente de jeito nenhum, aqueles pacientes que têm uma higiene precária, né? Então, esses pacientes, claro, que eles têm uma reparação comprometida, né? Porque tem muita matéria ali, muito biofilme naquela região, né? Resto de resíduo e tal. Então, o paciente, para fazer uma extração, ele precisa ter um preparo de boca primeiro. Então, você vai preparar aquela boca por quê? Porque você vai minimizar os riscos, né? Nós discutimos isso na outra semana. Então, precisamos ter essa condição. Com relação à terapêutica medicamentosa, normalmente, os analgésicos comuns que você indica para o seu paciente, que ele toma rotineiramente para dor de cabeça, né, são suficientes para que ele consiga manter a controle da dor enquanto ele está com a barreira em posição. A partir do momento que você tira a barreira, ele tem um alívio muito grande. Claro, por quê? Porque você colocou uma barreira em cima de um tecido ósseo que tem um periósteo junto daquela barreira, e toda vez que ele mexe a boca, toda vez que ele fala, toda vez que ele cospe, né, aí ele estimula aquela musculatura, e essa musculatura vai fazer com que o periósteo seja estimulado, vamos dizer assim. E você tem já um processo inflamatório ali, onde você tem já uma hiperexcitação, vamos dizer assim, né? Então, você já tem uma situação que já não é normal. Então, se caso for necessário, você vê que o analgésico só não está conseguindo controlar, você pode entrar com alguns anti-inflamatórios, né? Preferentemente os não hormonais, né? Porque você vai usar isso por um período curto de tempo, né? Então, preferentemente não hormonais. Nós vimos na semana passada por que disso, né? Agora, alguns casos, mais raramente, você precisa prescrever um antibiótico, né? Principalmente se o seu paciente for um paciente que, por exemplo, de asa 2, ele tem algum problema de base, de alguma comorbidade, mas não impede que ele faça a cirurgia. Mas você só precisa tomar cuidado com o paciente. A técnica não é diferente que você vai fazer se o paciente é diabético ou é um paciente que toma um corticoide de rotina para doenças, né, aquelas doenças que deixa o paciente imunossuprimido, né? Então, você que tem que fazer é passar antibiótico para proteger o organismo dele, mas você vai usar a mesma técnica de remoção, a mesma técnica de colocação da barreira, tá certo? Então, você pode precisar de alguns desses medicamentos. Tem pacientes que não tomam nada, nem analgésico, não sente nada, mas a gente sempre avisa, olha, se você tiver um incômodo, alguma dor, tome tal remédio, né? Uma dipirona
ou um ibuprofeno, se for um anti-inflamatório, sei lá. Você tem que conhecer o seu paciente, né? E ver o que ele toma normalmente, o que ele pode tomar também. E aí você vai prescrever isso para ele. Tá certo? Pessoal, é isso aí que eu tinha para falar hoje. Olha, aqui nós temos o nosso site, né? Bonirio.com.br. Eu falei um pouco rápido, porque era para falar só 20 minutos, né? Então a gente falou um pouquinho além da conta, né? Mas deu para a gente ter uma noção geral da Bonirio. Você lá no nosso site você tem lá as instruções de uso da Bonirio que explica tudo isso que eu estou falando, né? E você tem aqui também o meu e-mail, a consultoria@bonirio.com.br. Qualquer dúvida que você tenha, né? Mande para mim. Eu tenho o maior prazer em responder para você, tá bom? Então vamos ver na semana que vem. A gente prepara algum outro tema e nós vamos então aqui nos deliciar com essa maravilha que é a Boni Rio.